Olha, existem algumas histórias que simplesmente deixam a gente pensando, não é verdade? E hoje a gente vai mergulhar em uma das mais intrigantes e com certeza mais debatidas de todas, a parábola do administrador infiel. Ela está lá no Evangelho de Lucas e, assim, numa primeira leitura, parece que vira a nossa noção de certo e errado de cabeça para baixo. E o centro de toda a confusão é essa pergunta aqui. Por que um chefe elogiaria um funcionário que ele sabe que é desonesto? É com essa reviravolta que a história termina, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender esse rolo todo, vamos primeiro conhecer os personagens da história. De um lado, um homem muito, muito rico. Do outro, o cara que administrava os bens dele. E o conflito entre os dois está prestes a explodir. Pois é, chega uma denúncia para o patrão. E a acusação é das graves. O administrador está desviando o patrimônio do chefe. A confiança foi para o espaço e a situação ficou insustentável. E aí, não tem muita conversa. A resposta do patrão é direta e sem chance de recurso. Ele chama o administrador e fala: presta contas da tua administração porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, está demitido. A crise para ele é imediata e total. Ok? Demitido. E agora? A partir daqui, a gente passa a ver a situação pelos olhos do administrador. Ele está na iminência de perder tudo: o emprego, a renda, o status. O que uma pessoa faz numa hora dessas? E aqui a gente quase consegue ouvir o que está passando na cabeça dele, sabe? É o puro desespero falando. Ele começa a pensar nas opções. Trabalho pesado, no campo? Não dá. Pedir esmola? Vergonha demais. Ele precisa de uma saída, e precisa ser rápido. É nesse momento que a mente dele começa a trabalhar de um jeito bem inesperado. E então, ele tem uma ideia. Um plano, na verdade. E que plano audacioso! Ele decide usar o cargo que ainda tem para garantir seu futuro, e começa a chamar os devedores do patrão um por um. O primeiro devia uma quantidade absurda de azeite. A dívida era de 100 cados de azeite. Só para a gente ter uma ideia, isso é o equivalente a milhares e milhares de litros. Uma verdadeira fortuna para a época. Era uma daquelas dívidas quase impossíveis de pagar. E aqui vem a grande jogada do administrador. Ele fala para o devedor: pega a sua conta. Senta aí, rápido. Agora escreve 50. Com uma única canetada, ele corta a dívida do cara pela metade. Pensa só, ele acabou de criar um amigo muito, mas muito grato. E ele não para por aí não. Mal termina com o primeiro, já chama o próximo. Esse outro tinha uma dívida em trigo. O esquema continua. Para o devedor de trigo, a dívida era de 100 coros. O administrador vai lá e reduz para 80. Um desconto de 20%. Em questão de minutos, ele usou o dinheiro do patrão para criar uma rede de segurança para si mesmo. As pessoas que ele ajudou agora devem um favor gigantesco a ele. E é agora que a história dá um nó na nossa cabeça. O patrão, aquele mesmo que estava sendo fraudado, descobre todo o plano. Qual seria a reação que a gente espera? Fúria, punição no mínimo, né? Mas não, acontece algo completamente diferente. O texto diz exatamente assim: e o Senhor elogiou o administrador infiel. Vamos parar aqui um pouquinho. O homem que foi enganado está elogiando o enganador. Como assim? Parece um paradoxo total. Não faz sentido algum. A chave para a gente conseguir destravar esse quebra-cabeça está em uma única palavra usada para descrever a ação dele: atiladamente. Isso não significa que ele agiu de forma honesta ou correta. Longe disso. Significa que ele agiu com astúcia, com sagacidade. Ele foi esperto. Ah, então é isso. O ponto crucial é o seguinte: o patrão não elogiou a desonestidade inicial, aquela que fez o cara ser demitido. Não! O que ele elogiou foi a astúcia com que o administrador usou uma situação terrível para garantir o próprio futuro. Ele viu a crise chegando e agiu de forma decisiva. E é justamente a partir dessa observação que a parábola começa a tirar as suas lições. A história não é sobre aprovar a fraude, mas sim sobre usar a sagacidade daquele homem como exemplo para um propósito bem maior. Essa aqui é a primeira grande lição. A recomendação é usar os recursos deste mundo, que aqui são chamados de riquezas de origem ínica, não para acumular, mas para construir relacionamentos, para investir num futuro eterno. Bem parecido com o que o administrador fez, usando o dinheiro do patrão para garantir o seu futuro aqui na Terra. Logo em seguida, a parábola estabelece um princípio fundamental: o da fidelidade.
A forma como alguém lida com as coisas pequenas, temporárias, como o dinheiro, revela o caráter e a capacidade de lidar com coisas muito maiores, eternas, a tal da verdadeira riqueza. É como se a gestão dos recursos materiais fosse um teste de aptidão para responsabilidades espirituais. E tudo isso nos leva à conclusão da parábola, que é, no fundo, uma escolha fundamental que todo mundo precisa fazer. A história do administrador nos força a tomar uma decisão. Essa frase é o resumo poderoso de tudo. É impossível ter lealdade dividida. Tentar servir a dois mestres com interesses opostos, uma hora ou outra, vai levar a pessoa a amar um e a odiar o outro. A escolha por um mestre significa automaticamente a rejeição do outro. E a parábola deixa bem claro quem são esses dois senhores. De um lado, Deus, do outro, as riquezas, o dinheiro. A lição é que é preciso escolher a quem ou ao que a vida será dedicada. E assim, essa análise toda se encerra com uma pergunta que fica para a gente refletir. A parábola nos força a reavaliar nossas prioridades. Se as posses materiais são temporárias, o que é, afinal, a verdadeira riqueza? Aquela que deveríamos buscar com a mesma astúcia que o administrador buscou a própria sobrevivência? A resposta a essa pergunta? Bom, a resposta define tudo.